Todos que estamos aqui hoje à noite exercem liderança de alguma espécie. Alguns já são empresários de muitos anos, alguns estão começando nessa área empresarial, alguns são profissionais liberais, outros são pastores. Temos também estudantes no nosso meio, estão querendo aprender a liderar. Eu quero dizer para vocês que hoje o que mais falta no mundo é liderança. O que mais falta no mundo é liderança. Em todos os cenários. Cenário político, você pode ver, falta líderes no mundo inteiro. Não importa se é país do primeiro mundo, países em desenvolvimento, hoje falta liderança. Até mesmo num país como Estados Unidos, que é o país líder do mundo inteiro, vocês podem ver o presidente que está lá, o presidente Donald Trump, a liderança que ele está exercendo deixa muito a desejar. E a opinião mundial não está muito a favor. O próprio país em que nós vivemos hoje, o Brasil, você pode ver, falta liderança. Entre os vários poderes, há muita disputa, muita rivalidade, e quem sofre é o povo. Na área empresarial, crise. Deixa eu esclarecer alguma coisa para vocês aqui. Não quer dizer que se sua empresa ou a sua vida está em crise, que você não é um líder adequado. Os verdadeiros líderes aparecem em momentos de crise. Um líder é aquele que consegue levar os seus subordinados, ou a sua equipe, ou a sua empresa, a passar pela crise e aprender lições na crise. A cultura chinesa, eu sou chinês, de nascimento, eu sou puro sangue chinês. Tá? Na língua chinesa, se você um dia puder estudar a língua chinesa, você vai ver que é algo fascinante. Na língua chinesa, a palavra crise é formada com duas palavras. Wei Ji. Wei quer dizer perigo, risco. É o que a crise simboliza. Mas é interessante que na língua chinesa, crise não é só wei, que quer dizer perigo ou risco. Tem uma segunda palavra, que junto com a primeira palavra, wei, forma o termo crise. Essa segunda palavra é ti. Ti, em chinês, significa oportunidade. Ou seja, em situações de crise, se você é um verdadeiro líder, você vai levar a sua vida ou a sua empresa ao sucesso em vez do fracasso. Muitas pessoas se entregam em meio à crise e desistem, enquanto outras, que são uma minoria, e é isso que a gente quer fazer hoje à noite aqui, fazer de vocês parte dessa minoria, que enxerga nos momentos de crise oportunidades para vencer. Quando todos estão fechando as portas, quando todos estão desistindo, você aproveita a oportunidade. E eu quero hoje à noite passar algumas dicas para vocês. Não é só uma coisa exterior, superficial, existe algo muito mais profundo, uma condição interior. E é isso que eu quero passar para vocês hoje à noite. Não quero hoje à noite só passar para vocês técnicas para vocês serem mais produtivos, terem produção e aumentar o faturamento. Não, isso não é para mim a definição de sucesso. O verdadeiro sucesso é o sucesso aqui dentro. É a capacidade de mudar vidas, é a capacidade de mudar situações, não sermos reféns da situação, mas você consegue mudar a vida de muitos, tornar pessoas felizes e conseguir superar as crises e evitar o fracasso. Fracasso é ruim? Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham? Fracasso é ruim? Não. Um verdadeiro líder tem de passar por alguns fracassos. É nos fracassos que nós aprendemos as lições que nos levam à maturidade. Não existe um verdadeiro líder de sucesso que nunca passou por fracassos. Uma vez perguntaram para um líder renomado, qual era o segredo do seu sucesso?
Sabe o que ele respondeu? O segredo do meu sucesso é que eu fracassei mais que os outros. Eu aprendi as lições. O triste é você e eu passarmos por fracassos e não aprender nada. E muitos fazem isso. Passam por fracasso, não aprendem nada. O importante é que ao ter um fracasso, você ter a cabeça fria, poder olhar para trás, analisar a situação e ver que lições você aprendeu desse fracasso, para você poder evitar as armadilhas no futuro e também ensinar para as outras pessoas. Eu quero também dizer para vocês, hoje à noite, que a liderança que nós precisamos hoje não é só uma liderança superficial. Então, eu quero já explicar para vocês a minha origem. Eu sou um engenheiro. Um engenheiro formado no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como já foi falado na apresentação. Eu amo a ciência, eu leio muito e gosto muito de aprender. O meu pai era uma pessoa super inteligente, ele era formado em administração de empresas, ele era economista, mas quando a nossa família se mudou para o Brasil, o nome dele era Samuel Ma, ele já é falecido, meu pai saudoso. Ele é conhecido no Brasil com o nome chinês dele, que é Ma Shoutao. Ele foi o pioneiro aqui no Brasil em genética de semente. Ele era um economista, um administrador de empresas. E quando chegou ao Brasil, ele foi para o Rio Grande do Sul e começou uma nova atividade, com a qual ele não tinha familiaridade nenhuma. Ele se envolveu no campo da agricultura. Eu também quero introduzir hoje à noite um conceito, isso aqui é um testemunho, um depoimento pessoal meu, e eu quero transmitir para vocês esse segredo, apenas como depoimento e testemunho. Vocês têm a liberdade de receber ou não. Eu sou um cristão. E é essa vida, essa relação que eu tenho com Deus, e que eu vi no meu pai, que foi um tremendo empresário de sucesso. Ele mudou a agricultura aqui no Brasil. Esse relacionamento com Deus, para mim, é um dos fatores primordiais para o nosso sucesso e para a liderança. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Por que eu falo assim? Porque a liderança que nós devemos exercer não é uma liderança só superficial, aparente, na esfera material. É uma liderança aqui dentro que consegue trazer o bem-estar para todas as pessoas à nossa volta e consegue mudar a vida das pessoas. Então, meu pai, quando foi para o Rio Grande do Sul, ele se envolveu com a agricultura e ele aprendeu observando. Ele nunca foi treinado em agricultura. Ele aprendeu mecânica de máquinas, tratores, automotrizes, colhedeiras. Ele aprendeu todas as técnicas do plantio, de colheita e de manuseio do solo, todas essas coisas. E ele fez pesquisas, estudou e foi o primeiro a trazer a genética de sementes para o Brasil. Importou sementes norte-americanas, desenvolveu novas variedades de soja aqui no Brasil e foi considerado um louco quando ele levou o plantio de soja para o Cerrado Mineiro. Todo mundo chamava ele de louco. Mas ele teve essa visão, e hoje vocês sabem, Cerrado Mineiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, é o maior celeiro de soja do Brasil. Ninguém plantava soja nesse lugar, meu pai que levou para lá. Para mim, ele foi um grande homem de sucesso, com ele aprendi muitas coisas. E hoje à noite quero passar algumas dicas desses itens para vocês. Mas antes de continuar, quero mencionar algo, ilustrando algo. No ano passado, 2016, foi um ano muito especial para o Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil no ano passado? Vocês se lembram? O que aconteceu no Brasil? Um evento internacional. O que houve no Brasil no ano passado?
As Olimpíadas, isso mesmo, as Olimpíadas. E nas Olimpíadas existe um símbolo, que é a pira olímpica, a tocha olímpica. Essa pira olímpica, esse fogo, é aceso lá na Grécia, na cidade de Olímpia, onde se originaram os Jogos Olímpicos. E o fogo é aceso através de uma dúzia de lentes solares, focados num lugar, daí o fogo é aceso. Daí esse fogo, essa pira olímpica, é trazido de avião para a capital do país sede. Então, no ano passado, esse fogo olímpico foi trazido para Brasília. Uma vez que chega em Brasília, então a presidente Dilma recebeu esse fogo e se acendeu a primeira tocha. E a partir daí, milhares de atletas brasileiros, celebridades, carregaram essa tocha por todo o território nacional. Começou em Brasília e em torno, daí foi para o norte, percorreu todo o litoral, região nordeste, daí desceu pela costa e chegou no Rio de Janeiro. Você pode imaginar a pessoa, o atleta ou a celebridade carregando a tocha e correndo, de cidade em cidade. E quando chegavam à cidade, a tocha era passada adiante. O que eu estou vendo hoje à noite? Eu estou vendo em cada um de vocês esses atletas. Vocês têm um fogo que vocês estão tentando passar para todos aqueles que trabalham com vocês, para os seus familiares, para perpetuar esse fogo que arde em vocês, na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão. E eu sei que muitos de vocês têm corrido já há muitos anos. Estão correndo há muitos anos. Alguns de vocês até estão cansados. Precisam tirar férias. E muitas vezes, alguns de vocês não tiram férias. Então, vocês estão correndo, com a tocha na mão. E estão correndo bastante. Talvez a corrida de vocês é exemplar. Talvez alguns de vocês correm mais do que todo mundo. Vocês estão correndo mais do que qualquer um de seus companheiros. Eu pergunto para vocês, qual é o objetivo do corredor, do portador da tocha olímpica? Qual é o objetivo? É só correr? É só correr? Qual é o objetivo? Hã? Não, é passar o fogo. Então, hoje à noite, antes de continuar essa palestra, eu gostaria que vocês se avaliassem um pouco. Eu não tenho dúvidas que vocês estão correndo faz tempo e que vocês correm muito bem. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje à noite é a seguinte: dá uma olhadinha na sua tocha. Ainda tem fogo? Ou a sua tocha já se apagou? A tocha da sua liderança, o fogo da sua liderança já se apagou. Mas você corre formalmente, pro forma, está com a tocha lá. Todo mundo olha você correndo, mas todo mundo já vê que o fogo já não está lá faz tempo. Um líder não é aquele que só corre. A Bíblia fala claramente, e eu quero citar vários versículos bíblicos, porque essa é a minha fonte de energia. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala na Bíblia, não devemos correr em vão. Pode ser que muitos de nós estejamos correndo, para cá e para lá, nos esforçando bastante, mas o seu fogo já não está mais ardendo. E um líder, querido empresário, querido participante dessa palestra, e um líder precisa ter fogo. Para mim, um líder, o papel de um líder é passar esse fogo para outras pessoas. Isso é liderança. E hoje à noite eu quero abordar um tema específico na liderança. Tem muitos itens que eu poderia abordar, mas como temos só 1 hora de tempo de palestra, eu não posso dispersar
o foco em muitos itens. Eu só quero abordar algo que muito poucos palestrantes abordam quando falam de liderança. Eu quero fazer uma definição de liderança que talvez você nunca tinha pensado. Qual é o verdadeiro papel de um líder? Qual é o verdadeiro papel de um líder? Muitos hoje falam dos 3 P's, PPP. Pessoas, produtos e processos. Correto? Para uma empresa ir bem, você tem que cuidar desses 3 itens. Ter as pessoas adequadas, definir os seus produtos que você quer colocar no mercado e ter os processos corretos. Sem as pessoas, você não pode ter sucesso. Sem os produtos, também não tem sucesso. Tem que definir bem a sua linha de produtos. E tem os processos. Padronizar todo o seu procedimento, seus processos. Hoje, o grande foco, as pessoas ficam focadas hoje nos produtos e processos. Produção, faturamento e assim por diante. Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão se dando conta que o mais importante de tudo são as pessoas. E é esse recado que eu quero passar para vocês hoje à noite. Um verdadeiro líder é aquele que consegue gerar o bem-estar. Eu repito, um verdadeiro líder é aquele que consegue gerar o bem-estar em todos aqueles que estão à sua volta. Quando eu falo de bem-estar, eu quero ser bastante profundo. E não existe outro livro mais profundo que aborda esse tema do que a Bíblia. Como o homem é feito. Para ser um bom líder, você precisa saber como o homem é feito. Qual é a constituição do homem? Então, todos sabem que o homem tem um corpo físico. Então, o bem-estar físico é importante. Mas eu quero dizer para vocês, não é só você gerar o bem-estar nos outros. Para poder gerar o bem-estar nos outros, você precisa ter um bem-estar. O primeiro que precisa sentir-se bem é você, como líder. Quando você se sente bem, é que você consegue transmitir aquela energia positiva para outras pessoas. Se você, por exemplo, está com dor de cabeça, está com dores nas juntas, sabe o que a gente vai escutar de você? Só reclamações. Ah, estou com dor de cabeça. Ah, estou com dor nas minhas articulações. E isso não transmite nenhuma energia positiva para ninguém. As pessoas que ouvem as suas reclamações, as suas queixas, não vão se sentir bem. Mas quando você se sente bem, está com alegria, sente bem, o seu físico, você tem um bem-estar físico, as pessoas gostam de estar com você. Tem a segunda parte, que é a parte principal do ser humano. É a parte da psique do homem, a sua alma, a sua parte psicológica. Aí vem a parte do humor, da alegria, da tristeza. O meu time, o Grêmio, joga amanhã às 14 horas. A final do Mundial de Clubes. Se o meu time ganhar, eu vou me sentir muito bem. Agora, se o meu time perder para o Real Madrid, eu vou me sentir mal. Inclusive, amanhã, à tarde, eu vou dar uma palestra de um congresso especial aqui em Castanhal. E domingo de manhã. Eu vou estar bem-humorado se o meu time ganhar. Se o meu time perder, saia de perto. O homem é muito suscetível aos sentimentos, ao ambiente. Um líder não pode ser refém do ambiente. Um líder é aquele que domina o ambiente. Ele muda o ambiente. O ambiente é de tristeza, um líder entra e consegue mudar o ambiente de tristeza para alegria. O clima é de desesperança,
Um líder é aquele que entra com poucas palavras, com sua atitude, põe esperança em todo mundo. Isso é liderança na parte psicológica. Mas você tem que sentir-se bem psicologicamente. E tem a terceira parte, que 99% das pessoas não conhecem. É a parte que é o âmago do homem. O seu cerne é o seu espírito. É o chamado espírito humano, que diferencia o homem dos animais. É essa parte que os cristãos têm e que é avivado quando nós temos uma experiência pessoal com Deus. E isso traz um diferencial tremendo na liderança. Deve haver pastores aqui no nosso meio. Eu também sou pastor. Ou eu sou engenheiro, também sou pastor. Eu pastoreio igrejas. Eu viajo no mundo inteiro em missões de evangelho. E também dou palestras de motivação, palestras de liderança, assim por diante. Porque quando nós cuidamos de uma igreja, nós cuidamos de toda sorte de pessoas. Pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes passados, pessoas que já não têm mais autoestima, pessoas de sucesso, pessoas de fracasso. Então você tem que aprender a lidar com toda classe de pessoas. E não é fácil, não é fácil. Então nós precisamos, o terceiro item do bem-estar é o bem-estar espiritual. A Bíblia nos revela em 1 Tessalonicenses 5:23 que o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. É esse equilíbrio interior que a humanidade está buscando faz milênios. E eu gostaria de passar para vocês hoje à noite. Eu não estou preocupado hoje à noite com produtividade, com produção. Isso vocês podem fazer. O que transforma o mundo, o que transforma a empresa, é a pessoa. E eu gostaria de fazer de vocês hoje à noite essas pessoas, que têm um equilíbrio interior. Um equilíbrio entre o espírito, a alma e o corpo. Então, o que eu gostaria é que todos nós, hoje à noite aqui, ao olhar para a nossa tocha, talvez você tenha entrado aqui com a tocha apagada já. Mas o que eu quero é que você saia desta sala hoje à noite com a tocha acesa de novo. A tocha do amor, a tocha da esperança, a tocha da alegria, a tocha da paz, a tocha da motivação, da iniciativa, da criatividade, esteja acesa em todos vocês. Que vocês possam trabalhar no seu bem-estar. Porque quando você tiver o bem-estar, esse equilíbrio, o bem-estar espiritual, o bem-estar psicológico, o bem-estar físico, você vai ser um líder de sucesso. E mesmo que haja fracassos, você saberá lidar com o seu fracasso e transformar fracassos em verdadeiros sucessos. Quantas histórias nós lemos, case studies, de fracassos que viraram histórias de sucesso. Isso se chama dar a volta por cima. Então, eu gostaria de hoje à noite focar um pouquinho mais nessa área do bem-estar na nossa alma e no nosso espírito. Então, eu vou transmitir para vocês algumas dicas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do nosso bem-estar psicológico. Nosso bem-estar psicológico. A psique do homem é muito complicada. Nós somos muito suscetíveis aos sentimentos. E a experiência nossa muitas vezes é de uma montanha russa. Um dia nós estamos lá em cima, outro dia nós estamos lá embaixo. Um líder não pode ser vítima, refém do seu humor e das situações exteriores.
Um líder é aquele que traz serenidade, estabilidade, equilíbrio para todos que estão à sua volta. Isso é liderança. Quando todos entram em pânico, você não entra em pânico. Você, com uma palavra, com uma postura, uma atitude, traz serenidade para todo mundo. Isso é liderança. Em tempos de guerra, existem soldados que fazem isso. Em tempos de guerra, existem o comando do exército que faz isso. Na família, às vezes, numa situação de pânico, talvez não seja o pai nem a mãe que traga a serenidade para a família. Talvez seja um dos filhos. Então nós precisamos estar cientes dessa situação. Um grande mal deste século é a ansiedade. Isso é que tira o nosso bem-estar psicológico. Então, como líder, eu gostaria que vocês prestassem atenção para isso. A ansiedade faz um tremendo mal para o nosso papel de líder. Quando você está ansioso, todo mundo à sua volta consegue ler a ansiedade em você. Você sabe que você não precisa falar uma palavra. Hoje, existe algo que chama linguagem corporal. A linguagem corporal é um grande item na nossa liderança. Você sabia que uma criança pequenininha, recém-nascida, uma criança que chega até 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não entende nada que a mãe fala? Qual é o método de comunicação entre a mãe e uma criança recém-nascida? É a linguagem corporal. A criança não consegue entender uma palavra que a mãe fala. Ela lê o rosto da mãe. Ela lê a entonação de voz da mãe. É a linguagem corporal. Um líder precisa ter uma linguagem corporal positiva. E quando você é ansioso, todo mundo à sua volta fica nervoso. Então, temos que cuidar da questão da ansiedade. Hoje tem muitos itens que trazem ansiedade para nossas vidas. Eu só vou mencionar, não tenho tempo para entrar em detalhes, não. Quem é casado, o casamento traz ansiedades. Quando o casamento não está bem. O que acontece quando o casamento não está bem, você desconta nos seus subordinados. E daí, no seu trabalho não está bem, daí você volta e desconta na sua esposa ou no seu marido. É assim, é um ciclo. Um grande problema hoje, na liderança, que nós precisamos aprender, é o problema do relacionamento. Eu diria que mais da metade dos problemas que nós temos hoje são problemas humanos de relacionamento. Inclusive, eu queria passar 4 dicas para vocês, 4 itens. Hoje, na liderança, nós temos que aprender a lidar com 4 itens. Gestão. Gestão em 4 itens. Primeiro, gestão do tempo. Um líder precisa aprender a fazer a gestão do tempo. Por exemplo, hoje, muito tempo é desperdiçado no celular, nas redes sociais. O brasileiro, vice-campeão, só perde para o filipino. O brasileiro gasta, em média, por dia, 1 hora e 40 minutos em redes sociais. É tempo jogado fora. O filipino gasta 1 hora e 50 minutos. O tempo não volta mais. O tempo não pode ser estocado, como a Dilma tentou estocar o vento. Você não consegue estocar o tempo. Sabe o que eu posso dizer para o Lennon? Lennon, estou com falta de tempo, você me vende 10 horas? Você consegue comprar tempo do outro? Não. O tempo não tem misericórdia. O tempo é inexorável. Vem o tempo e você é obrigado a consumir. Passou o tempo, foi embora, não volta mais. E o que está relacionado com o tempo? Oportunidades. A vida é cheia de oportunidades. Um líder é aquele que consegue identificar as oportunidades. E a oportunidade está sempre ligada ao tempo.
E eu tenho um termo que eu gosto de usar, se chama janela de oportunidade. Algumas janelas se abrem por um ano. Você tem um ano para entrar por essa janela e mudar a sua vida. Mas algumas janelas não ficam abertas um ano. Algumas janelas ficam abertas só 6 meses. Algumas ficam abertas 1 mês. Algumas janelas ficam abertas 1 dia. Algumas janelas ficam abertas 1 hora. E algumas 5 minutos. E algumas só meio minuto. Se você, como líder, conseguir identificar as oportunidades, viu uma janela de oportunidade, abriu e em meio minuto se fecha, se você conseguir entrar naquele meio minuto, a sua vida muda. Você muda o seu futuro, você muda o seu destino. Eu vou contar uma historinha para vocês. Aqui também, aqui no Pará tem rodeios? Tem rodeios aqui? Não? Tem rodeios, né? Tem os peões. Então, como é que chama? Rodeio também? Parque de exposições, tem rodeios. Então, havia uma modalidade de rodeio, que é o peão ficar em cima da porteira, e daí abre a porteira e entra um touro. E a modalidade é você pular atrás do touro, agarrar o touro pelo rabo e derrubar o touro. Tá, então o peão estava em cima da porteira, e saiu o primeiro touro. Ele olhou, meu Deus, esse touro está bravo demais. Eu não vou pular agora não, vou aguardar o segundo touro. E daí, quando saiu o segundo touro, mais bravo que o primeiro. Falou, meu Deus, esse aqui é pior que o primeiro, não dá mais, não vou pular não. Daí saiu o terceiro touro e falou, é agora ou nunca. Saiu o touro e ele pulou atrás, mas o touro não tinha rabo. Ele perdeu a janela da oportunidade. Você fica adiando, e quando você vê, é tarde demais. Como líder, aprenda a identificar as oportunidades. E ensine a sua equipe, ensine a sua família a identificar as oportunidades. A sua vida muda, o seu destino muda, a sua empresa vai mudar, e o destino dos seus subordinados que trabalham para você, da sua equipe, vai mudar também. Tempo. Aprender a gerir o tempo. Segundo, gestão das finanças. O grande problema hoje é a gestão das finanças. Um líder precisa saber fazer a gestão das finanças. Muitos casais estão a ponto de divorciar-se. Por quê? Por causa da dívida. A ONU fez uma pesquisa. O fator número 1, causa de divórcios, é o endividamento familiar. Quando há dívidas, muita briga no lar, marido e esposa. Então, o grande problema hoje nas famílias e nas empresas é que gasta mais do que ganha. A saída é mais do que a entrada, a despesa é mais do que a receita. Então, individualmente, particularmente na sua vida pessoal, marido e esposa precisam sentar-se e fazer o orçamento familiar. E muitas empresas estão quebrando hoje. Por quê? Porque fazem investimentos, têm sonhos grandes, mas não tem um fluxo de caixa adequado, não faz análise de fluxo de caixa. E as saídas são mais do que as entradas. Por exemplo, particularmente, muitos usam cartões de crédito. O juro anual é 800 e poucos % ao ano. É suicídio. Se você não paga o seu cartão mensalmente na íntegra, corta o seu cartão de crédito. Isso é gestão de finanças. O banco fica cada vez mais rico e você cada vez mais pobre. As empresas também. Ah, mas eu ganho, vamos falar assim particularmente, eu ganho 2.000 por mês. Você não ganha 2.000 por mês. Quem é cristão aqui, o primeiro item que tirar é o dízimo. Então 200 já foi para a igreja. Daí tem seguro, tem um plano de saúde. O que mais? Tem o aluguel da casa, ou a prestação da casa, se é casa comprada. Tem a conta de luz, conta de água. Tem o gás de cozinha, tem a comida. Tem a gasolina. Tem a prestação do carro. Tem a escola das crianças.
no final sobra R$150. Você ganha R$150. Você não ganha 2.000. E R$150 é o que você tem para gastar. E você comprou um celular de R$700. Você deu um tiro no pé. Isso é gestão financeira. É matemática pura. Mas ninguém pensa assim. Pague em 10 suaves prestações. Pois é, leve 10 tiros no pé. Então, gestão financeira. Se aplica também para a sua empresa. Todos vocês que são líderes nas suas empresas têm que saber aprender a fazer fluxo de caixa. Para analisar na sua empresa. Uma vez que você saneia isso, hoje, praticamente todas as empresas têm que ter um plano de austeridade no meio da crise. Mandar pessoas embora, diminuir os custos, cortar as contas de telefone, conta de luz, coisas assim. Tudo. Quantos carros usa na empresa? Terminar com os contratos, tem que ter um plano de austeridade. Isso é ser líder. Terceiro, isso é mais difícil. É fazer gestão de relacionamentos. Essa é a parte mais difícil. No âmbito familiar, relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, muito difícil. No trabalho, com seus colegas. Se você é chefe, ou você é o dono da empresa, qual é o seu relacionamento com os colaboradores da empresa? Você os motiva? Você os desencoraja, os desanima? Como é que é? Relacionamentos. O ambiente de trabalho é bom? Tem motivação na empresa? E a quarto item de gestão que nós precisamos aprender a gerir para ser um líder é a gestão das circunstâncias que nos acontecem. Situações vão aparecer na sua vida, na situação na sua empresa. Como você administra a situação? Vai ficar irritado? Vai gritar com os seus subordinados? Vai entrar em pânico? Vai ficar nervoso? Você tem que saber controlar suas emoções. Porque, como falei, a linguagem corporal é de grande influência sobre aqueles que estão à sua volta. Você não precisa falar uma palavra, pessoas olham para você e já sabem. As pessoas que estão à sua volta têm que sentir segurança. Como líder, você tem que transmitir segurança para as pessoas. Como líder, você tem que transmitir serenidade para as pessoas gostar de trabalhar para você. Gostar de trabalhar naquele ambiente da sua empresa. As pessoas se sentem seguras. As pessoas querem aprender, querem dar tudo pela empresa. Ou pela igreja, se você é um pastor. Então, isso é muito importante. Não andar ansioso. Então, eu vou ler alguns versículos da Bíblia para vocês. Tá? Muitos de vocês devem ter ouvido falar desses versículos, mas eu vou ler para vocês. O primeiro está em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. Sim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 23, fala que o homem tem 3 partes. Então eu vou ler para vocês 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São 3 itens: espírito, alma e corpo. Esse é o versículo que nos mostra claramente que o homem tem 3 partes. Tem gente que fala assim, isso quer dizer que são sinônimos. Não. O que você almoçou hoje? Eu almocei arroz, feijão, carne e salada. Separado por vírgulas e o último item ligado pela conjunção e. Não são sinônimos, é uma lista. E Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de separar alma e espírito, porque as pessoas confundem alma e espírito, mas na verdade são 2 coisas separadas. Agora eu vou ler para vocês Mateus capítulo 6, sobre a questão da ansiedade.
Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, Jesus falou esses termos, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que é importante, a comida ou a sua vida? A roupa ou o seu corpo? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês já viram um pardal triste? De manhã, todos os pardais cantando, piu, 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 daí um pardal lá. O que foi, pardal? Eu estou triste, não sei o que vou comer hoje. Não. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Será que estando ansioso você vai prolongar a sua vida? Pelo contrário, você vai ficar estressado. E o estresse, você sabe, causa infarto, pode causar AVC. Então eu aprendi. Eu quero dar um depoimento pessoal. Eu sou uma pessoa, por natureza, extremamente ansiosa. Quando vê uma coisa, eu quero resolver logo. E se não, fico ansioso. Mas, sendo um líder, eu aprendi a não ficar ansioso. Dá o tempo que for necessário para resolver. E eu quero contar um segredo para vocês. Hoje eu não tenho mais problemas. Sabia disso? Você também não precisa ter mais problemas. Sabe o que eu tenho hoje? Eu não tenho mais problemas. Eu tenho desafios. Problema é o seguinte, eu tenho 10 problemas. Eu tenho 10 problemas. Suas costas se encurvam. Quando você fala, eu tenho 10 desafios, você levanta a cabeça. Eu vou vencer os desafios. É a postura, a atitude que muda tudo. Problema. Não, desafios. E todo dia eu acordo com energia, com vontade. Saio da cama com energia, tenho 10 desafios para resolver hoje. Daí, claro, eu não resolvo os meus desafios sozinho. Tenho equipe. Tenho o meu trabalho, tenho minha equipe. Na igreja, tenho os irmãos. Eu tenho uma equipe. Eu ligo, eu ouço, eu pego opiniões, pego sugestões. E ao meio-dia, 5 dos desafios já foram embora. À tarde, às 3 horas, só sobraram 2 desafios. Daí eu durmo com 2 desafios. Daí no dia seguinte eu acordo com os 2 desafios, ao meio-dia tenho 10 de novo. Não tem problema. Isso é que traz sentido para a nossa vida. Isso que traz alegria para a gente, poder resolver os desafios. Nos sentirmos úteis de poder ajudar o nosso próximo a ter uma qualidade de vida melhor. Eu tenho uma qualidade de vida melhor de ajudar todos aqueles que estão à minha volta a ter uma qualidade de vida melhor. Então, ficando ansioso, você não vai acrescentar nenhum centímetro à sua vida. Pelo contrário, você vai se desgastar mais. Agora eu vou ler o versículo 33, que é o grande segredo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Eu creio que muitos de vocês oram o Pai Nosso. No Pai Nosso tem uma oração que fala assim, numa parte que fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é o que significa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Daí vem uma promessa. E é a essa promessa que eu me apego e funciona demais. Se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, a Bíblia diz, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vem de bandeja para você. Eu não obrigo ninguém a crer nisso, mas se você quiser experimentar, experimente. Fala para Deus, Deus, na palestra lá, o japonês, eu não sou japonês, tá? Sou chinês, tá? Eu ficava muito ofendido quando meus colegas me chamavam de japonês na escola. Mas de qualquer maneira, eu quero experimentar essa promessa. Quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Fala-se, Deus, a minha empresa é sua, cuida de mim. Acrescenta essas coisas. Eu quero cuidar primeiro do teu interesse.
e praticar o que tu disseste para nós. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cuidar do próximo. Daí Deus vai te dar todas essas coisas de bandeja. Bom, então já falei, né? Então, o que traz ansiedade? A questão da família, a profissão. Por falar em profissão, eu quero dizer mais uma coisa para você. Como líder, você precisa gostar do que você faz. Se você não gosta do que você faz, mude de atividade. A vida é curta para a gente ficar sofrendo desse jeito. Você tem que gostar do que você faz. Toda manhã quando você levanta, você não pode ficar na cama, tenho que ir para o trabalho de novo. Peça para Deus. Se você não gosta do que faz, peça para Deus, te dá um trabalho que você gosta, que você tem que estar motivado a fazer. É importante isso. Então, o que traz ansiedade é finanças, daí tudo isso traz pressão para nós, estresse, insegurança, medo e assim por diante. Tá, o segundo item, para o nosso bem-estar psicológico, quero falar para vocês, é uma coisa assim que afeta muito a nossa vida. No nosso relacionamento, muitas vezes, sofremos ofensas, e a gente guarda mágoas. Um líder, para ter sucesso, precisa aprender a administrar as mágoas, ou seja, eliminar as mágoas do seu coração. As mágoas são como um câncer que corroem você por dentro e acaba com a sua liderança. Aprenda a perdoar. Você sabe de uma coisa? No grego, a Bíblia foi escrita na linguagem grega, o Novo Testamento. A palavra perdoar é aphiemi, que significa liberar. Quando você guarda mágoa de alguém, você fica acorrentado a essa pessoa. A pessoa não está livre para ir e você também está preso a essa pessoa. É como duas pessoas. No passado houve vários filmes assim, 2 prisioneiros que escaparam da prisão, mas estão acorrentados juntos. Isso é quando nós temos mágoa. Você está acorrentado a essa pessoa. Quando você perdoa, a Bíblia é aphiemi, você é liberado, a corrente é cortada e você fica livre. Isso afeta a nossa liderança. A mágoa come você por dentro. Então, como líder, aprenda a perdoar. Terceiro item na área psicológica. Tenha verdadeiros amigos. Pelo menos 2 ou 3. Verdadeiros amigos. Que falam para você o que deve ser falado. Não são puxa-sacos. Entende o que eu quero dizer? Mas que falam do coração, como amigos. Muitas vezes nós não gostamos de ouvir certas coisas. Quando a gente erra, a gente só quer ouvir palavras de elogio. Você é um bom líder e assim por diante, você está com tudo. Puxa sacos. Pior coisa para um líder é estar rodeado de puxa sacos. Isso acaba com a sua liderança. Você precisa ter 2 ou 3 verdadeiros amigos que falam a verdade para você. Paulo, você errou aqui. Não deve ter feito isso. Se você aprender a ouvir, esses conselhos vão fazer de você um líder melhor. A Bíblia está cheia de exemplos de líderes que souberam ouvir os conselhos de outros e levaram Israel, o reino de Israel no Antigo Testamento para a ruína. Aprenda a rodear-se de pessoas que tenham coragem de dizer não para você e dizer que você errou. E pessoas com quem você pode confidenciar, pedir conselhos, tá? Isso é muito importante. Bom, tem outros itens, mas eu não quero me delongar nessa área. Na área física, vocês todos, eu acho que devem ter assistido muitos documentários, seus médicos,
devem ter dado muitos conselhos, só quero mencionar. É chovendo molhado, mas eu vou falar. Alimente-se bem. Um líder tem que estar bem alimentado. Uma dieta balanceada, ter saúde. Você não tem saúde, você não consegue ser um bom líder. Um líder tem que ter saúde. Segundo, faça exercícios. A sua esteira na sua casa é para ser usada. Não é para secar roupa. Não é para pôr vaso de flor. É para ser usada. Eu pulo corda. Eu tenho uma vida muito... eu viajo muito. 10 minutos de corda. Claro, você não pode ter problema no joelho. Tá? 10 minutos de corda equivalem a meia hora de caminhada. Sabia disso? E 20 minutos de corda, pulação de corda, equivale a 1 hora de caminhada. Eu pulo corda 500 vezes. Tá? Isso ajuda bastante. Tonifica todos os músculos. Se você não puder pular corda, pelo menos faça alguma caminhada. Tem jovens no nosso meio. Jovens podem fazer alguma coisa mais forte, mais intensa. Mas, para aqueles que têm mais idade, moderem um pouco. Exercício moderado faz bem para a saúde. E não tente jogar muita bola, não, que muitas pessoas de certa idade que eu via jogar bola estão engessados hoje. Quebra a perna, quebra o ombro e assim por diante, tá? Então, exercício físico é muito importante. Sono é muito importante. 7 horas, 8 horas de sono por dia. Hoje, pessoas ficam assistindo televisão, no celular, até tarde da noite. De manhã acordam, daí tem que ir para o trabalho, mal-humorado. O corpo precisa ser restaurado, o cérebro precisa ser restaurado e um líder precisa ter a cabeça no lugar. Não é só o seu trabalho pessoal, você está liderando centenas ou dezenas de pessoas, ou uma dúzia de pessoas. Depende de você, das suas decisões. Se você não teve um sono adequado, você não consegue tomar decisões corretas. Agora eu quero passar para vocês algo que é muito importante. É uma dica tremenda. Quem é médico aqui conhece esses itens, mas é muito importante. Quero apresentar para vocês o quarteto da felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Levante a mão. Opa, todo mundo quer ser feliz. Então, são os hormônios, os neurotransmissores que o nosso organismo produz e que esses 4 hormônios são conhecidos como o quarteto da felicidade. Primeiro hormônio é a dopamina. Dopamina. Quando o seu corpo produz dopamina, você recebe uma onda de prazer. Você se sente bem. E quando que o organismo produz dopamina? Quando você alcança suas metas. Quando algum desejo seu é satisfeito ou as suas necessidades são satisfeitas. Como líderes, quero dar a seguinte sugestão para vocês. Estabeleçam metas. Um verdadeiro líder precisa ter metas. Seja na empresa, seja na igreja, seja na família, ter metas. Então, quando você não tem dopamina, qual é o sintoma? É procrastinação. Você fica adiando um projeto, adiando um desejo seu, tudo. E você tem dúvida, você não tem entusiasmo naquilo que você faz. Não tem paixão pelo que você faz. Nós temos 2 tipos de meta. Metas no curto prazo, metas no longo prazo. Tá? Pequenos objetivos ou grandes objetivos. Quando é uma meta a longo prazo, aprenda a dividir em etapas. Se é uma meta, por exemplo, de 1 ano, divida em 12 etapas. Cada mês se avalia se atingiu aquela primeira etapa. Toda vez que você cumpre a primeira etapa, o seu organismo recebe uma injeção de dopamina. E isso traz um bem-estar para você. Você se sente feliz. Eu vou dizer uma coisa, a nossa vida é felicidade que importa. Todo mundo hoje procura a felicidade, mas você pode, não precisa tomar remédio não, para ter felicidade. Você mesmo
pode produzir se você alcançar suas metas. Crie objetivos para você. Uma vez que você atingiu uma meta, não fique ali, comemorando para sempre. Não, estabeleça uma nova meta. Isso é ser um líder. Daí você vai receber um fluxo contínuo de dopamina. Tá? E outra coisa, você como líder, reconheça as realizações da sua equipe. Elogie a sua equipe. Daí, os membros da sua equipe vão receber injeções de dopamina. Eles vão estar bem mais motivados a trabalhar. E vão produzir muito mais. Então, o primeiro é dopamina, está relacionado a metas. Por isso que é importante nós termos metas. Um grande problema hoje nas empresas, para líderes ter sucesso, é que muitas vezes nós não estabelecemos metas. O governo também não estabelece metas, ou o governo só promete nas campanhas, mas quando chega no governo não cumpre meta nenhuma. Esse é o grande problema da sociedade de hoje. Segundo hormônio é a serotonina. A serotonina é um hormônio que é injetado em você quando você se sente importante. Você sente que está cumprindo um papel importante. Quando no organismo falta serotonina, você entra em depressão. E você tem uma sensação de solidão. Então, todos os antidepressivos têm algum elemento de serotonina nele. Tá? Geram serotonina no seu organismo. Então é importante você refletir nos momentos de sucesso que você teve, para que você produza alguma serotonina no seu organismo. E aprenda a ser grato, agradecido pela sua vida, por aqueles que estão à sua volta, e agradecido a Deus pela sua vida. Agora, aqui no Pará, esse não é problema, tá? Um pouco de sol ajuda bastante. Aqui tem bastante sol, então os raios ultravioletas, né, produzem vitamina D, quando a gente recebe uma dose, um banho de sol, e também é produzido serotonina. E quando estamos em grupos, reuniões, por isso que foi feita uma pesquisa, membros de igrejas que participam, têm uma vida ativa na igreja, têm altas doses de serotonina. E conseguem enfrentar os problemas com mais facilidade. Agora na empresa também tem reuniões, então quando está nas reuniões, você também lidera e você tem a sua importância, e daí você também produz isso. É por isso que muitos jovens, sabia disso? Muitos jovens de famílias carentes, que moram na periferia, meninos de rua, eles se sentem assim como um lixo, como marginalizados, sentem que não tem importância nenhuma. Por isso que eles se juntam a gangues. Isso tem um fundo psicológico. Se juntam a gangues, para quê? Para sentir-se importantes. E quando estão numa gangue, se sentem importantes, daí recebem doses de serotonina, o que acontece? Daí eles sentem bem, têm uma sensação de bem-estar. Terceiro hormônio da felicidade, que é muito importante, é a ocitocina. É o hormônio da intimidade, dos relacionamentos saudáveis, é o hormônio do amor. Tá? É o que ajuda a criar laços fortes e melhorar as interações sociais. E é muito terapêutico para o corpo e para a mente. E o brasileiro produz bastante serotonina, mas eu quero dar uma dica para vocês. Foi feita uma pesquisa, pessoas mediram a pressão arterial das pessoas e também o batimento cardíaco. Então, batimento cardíaco alto, pressão alta, daí fizeram um teste, dá um abraço. O tempo ideal para um abraço é 40 segundos. Daí a pressão baixa e o batimento cardíaco normaliza. Tá? Então, quem é casado, aprenda a abraçar sua esposa e seu marido por 40 segundos. Tá? Isso ajuda bastante. E também melhora muito o sistema imunológico. Tá? E também quando a gente recebe presentes, toma um cafezinho juntos, tudo isso ajuda. O quarto hormônio da felicidade é a endorfina.
é um analgésico natural, alivia a dor, o estresse, a ansiedade e a depressão. Tá? É natural, é um sedativo. Isso vem através dos exercícios regulares. E quando a gente dá muita risada, o brasileiro gosta muito de brincar. Eu também sou muito brincalhão, então a gente dá muita risada, isso ajuda a aumentar a endorfina no organismo. Tá? Mas exercício é muito importante. E também, eu adoro pimenta. Pimenta também ajuda a aumentar a endorfina. Aqui no Pará come muita pimenta, né? Sim, vocês gostam? Quem gosta de pimenta aqui? Opa, então tá bom. E chocolate escuro também. Tá bom? Então, esses aqui são os itens do bem-estar físico. Agora, eu quero gastar alguns minutos para falar de algo muito importante, que é o bem-estar espiritual. Não quero gastar muito tempo, tá? O bem-estar espiritual. É a nossa relação. O homem tem 3 partes, como falei, o corpo, a alma e o espírito. O espírito está sintonizado com Deus. Nem todos aqui tiveram essa experiência. Eu também não estou exigindo que vocês tenham, só estou mencionando algo que existe e eu experimentei. Isso para mim é uma fonte tremenda de energia positiva. Existe, você sabe, para quem tem televisão, você tem que sintonizar no canal certo para pegar as ondas daquele canal e assistir o programa. Deus transmite ondas divinas, celestiais. O nosso espírito é o sintonizador. Quando você está sintonizado com Deus, você recebe mensagens tremendas. E como um líder, você recebe um diferencial aí. Eu vi isso na vida do meu pai. E eu tenho essa experiência. Só vou mencionar para vocês que o espírito do homem tem 3 partes. Isso é uma coisa muito profunda. Eu não vou me delongar aí, só quero que vocês conheçam. O corpo humano tem 3 partes. Você aprendeu isso na escola. Cabeça, tronco e membros. A alma do homem também tem 3 partes. Temos a mente, que é o intelecto, a emoção e a vontade. A mente é a parte intelectual. Você raciocina, você pensa, você analisa, você estuda. A emoção é onde estão as tristezas, as alegrias. Quando o Grêmio for campeão mundial amanhã, eu vou me alegrar muito. Eu vou vibrar. Então isso é parte da minha emoção. Agora se perder, vou ficar muito triste. Mas como líder eu preciso aprender a dominar minha emoção. Eu não vou deixar isso me afetar. Bom? E a terceira parte é a vontade. É quando você toma as decisões. Faço, não faço. Vendo, não vendo. Que decisão que eu tomo? Isso é a vontade do homem. Agora, o espírito do homem também tem 3 partes. Tem a parte da consciência. Quando você faz algo errado, então você recebe condenação. Você não se sente bem. Tem a comunhão. Isso aqui é uma coisa muito específica. É o canal com que você se relaciona com Deus. E o terceiro, e isso que eu quero falar para você, para a liderança, esse terceiro é de grande utilidade, é a intuição. Não tem explicação, é o 6º sentido. Quando você tem um bom relacionamento com Deus, essa intuição fica bem aguçada. E como líder, às vezes você tem que tomar decisões, não tem nada de lógico na sua decisão. Você toma uma decisão e é a decisão de maior sucesso. Ninguém tomou essa decisão, só você. E as pessoas perguntam, como é que você soube? Isso aconteceu com meu pai muitas vezes. Assim, eu não sabia, eu tive a intuição. A intuição é como se fosse aquele telefone vermelho que havia entre o Kremlin e a Casa Branca. É uma ligação direta, entendeu? E a fibra ótica entre nós e Deus. Vem um sentimento e você toma uma decisão e você toma uma decisão de tremendo sucesso. Tá?
Então, só quero falar para vocês o seguinte, na parte espiritual, eu não quero dar nenhuma conotação religiosa para isso não, mas eu preciso dar uma dica para vocês, para ser um bom líder, nós precisamos ter intimidade com Deus. Talvez você não creia em Deus, eu não vou obrigar, eu só estou mencionando isso. Segundo, para ser um bom líder, você precisa ter uma boa consciência. Muitas vezes nós somos tentados para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, fazer algumas coisas tenebrosas, algumas coisas ilegais, como em Brasília se faz tanto. Não entrem por esse lado. Você vai perder o respeito dos outros, e quando tudo for exposto, você vai perder a liderança. Aprenda a cuidar da sua consciência. Eu prefiro ganhar um pouco menos de dinheiro e ter paz comigo mesmo, e com Deus e com os outros. É uma dica que eu quero passar para vocês. Daí você vai ter um bem-estar espiritual. Isso é muito importante, porque senão fica aquela coisa atrás. Você pode até ter bem-estar físico e psicológico, mas atrás fica aquele negócio lá. Isso acaba destruindo você. Tá? Bom, vamos avançar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho sobre a parte da capacitação. Da capacitação. Primeiramente, vocês têm que se dar conta quem que vocês são. Se você é um líder, você precisa assumir a postura de um líder. Você é um líder. E pessoas dependem de você, dependem das suas decisões. Tá? E um líder, já falei isso, quero repetir, precisa transmitir segurança e confiança. As pessoas que estão à sua volta se sentem seguras com você. Confiam em você. Isso é liderança. Mas isso você tem que criar. Não vem assim do nada. Você precisa criar esse ambiente. Através da sua atitude, através da sua vida, através do seu exemplo. Eu vou dizer uma coisa, pode levar anos para você adquirir a confiança dos seus subordinados, da sua equipe. Mas você pode perder essa confiança em um dia. Então a liderança não é algo tão fácil não. Terceiro, como líder, você precisa ter clareza qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. São coisas inegociáveis. Muitas vezes, para ganhar um pouco de mais de dinheiro, as pessoas abrem mão dos seus valores. Não. Hoje, na verdade, muita atenção é dada a isso. As grandes empresas, não precisa ser muito grande de faturamento não, mas as empresas de renome, as empresas sérias, todas têm escritas. Então, alto e claro, qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores. E como você, como líder, precisa ir para casa, sentar-se e dizer, qual é a minha... Claro, você tem isso para a sua empresa, mas pessoalmente você precisa dizer, qual é a minha missão em vida? Qual é a minha visão como líder? E quais são os meus valores? Você precisa definir isso. Isso vai influenciar outras pessoas. Você precisa conhecer as suas fraquezas. Então, uma análise que é feita hoje, em inglês é chamado SWOT. SWOT é S é de Strength, W é de Weakness, O de Opportunity e T de Threat. Em português é FOFA. F de Fortalezas, pontos fortes. O de Oportunidades. O segundo F de Fraquezas, quais são os seus pontos fracos? E A, ameaças. Como líder, não existe um líder perfeito. Um líder está sempre em formação. Você precisa identificar quais são os seus pontos fortes. E se orgulhar desses pontos fortes. Eu sou bom nisso, nisso, nisso. E procurar aprimorar mais. O segundo F, você precisa saber quais são os seus pontos fracos. Não existe nenhum líder que não tenha um ponto fraco. E esses pontos fracos são o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe, na mitologia grega existia um herói de guerra
que se tornou impenetrável, invulnerável, quando a mãe dele lhe deu um banho numa poção mágica, num rio, na verdade num rio mágico lá, e o tornou invulnerável. Mas a mãe dele esqueceu. Pegou ele por um dos calcanhares e mergulhou no rio, falou, meu filho está invulnerável agora, mas esqueceu de molhar aquele calcanhar. E ele se tornou vulnerável justamente naquele calcanhar. E o nome desse herói era Aquiles. Daí, na guerra dos gregos com outros, ele matava todo mundo e era o herói de guerra e levava flechadas, a espada não entrava. E um dia, alguém atirou uma flecha a esmo e a flecha entrou no calcanhar dele e ele morreu. Por mais forte que você seja, você tem o seu calcanhar de Aquiles e você precisa identificar qual é o seu ponto vulnerável e procurar blindar-se nesse ponto vulnerável. Como líder, você precisa identificar esse ponto e pedir para os outros ajudar você e você procurar se aperfeiçoar, melhorar. Oportunidade. Eu já falei sobre isso. Você precisa identificar as oportunidades. Oportunidades pessoais, oportunidades da empresa. Tem jovens aqui? Jovens. Vejo vários jovens. Aprendam a aproveitar as oportunidades. Você é jovem, não desperdice o seu tempo. Aprenda uma língua estrangeira. Aprenda o inglês, aprenda o japonês, aprenda o chinês, alemão, uma língua ou duas línguas. Eu falo 4 línguas. Eu falo português, eu falo o inglês, eu falo espanhol e eu falo chinês. Eu aproveitei a minha juventude para aprender línguas. E não fui para nenhuma escola, não. Eu aprendi em casa, eu sou um autodidata. E eu falo as 4 línguas bem faladas. Isso é de tremenda ajuda. Eu trabalhei 10 anos nos Estados Unidos na indústria aeroespacial. Eu aproveitei para aprender todas as coisas que eu pude aprender. Eu mudei a metodologia de trabalho na indústria, naquela empresa que eu trabalhava. Eu criei novos métodos que a empresa adotou como método padrão para projetos. Eu frequentava a igreja lá. E na igreja eu aprendi a servir a Deus em 10 áreas. Eu não jogava meu tempo fora, não. Aprendi. Hoje eu sei dar orientação, aconselhamento em todas as áreas. Aproveitei a janela da oportunidade. Aproveitem, especialmente os jovens. Sejam proativos e não reativos. O que é reatividade? Ser reativo é quando você reage somente quando a coisa já aconteceu. E ser proativo é você prever algo que vai acontecer e você toma as medidas antecipadamente. Todos temos, um líder precisa aprender a ser proativo. Analisar a situação do mercado, analisar a situação e tomar medidas. Eu vou fazer uma aplicação no âmbito pessoal, por exemplo. Uma pessoa só fica comendo batata frita todo dia, assistindo televisão. Não faz exercício. E um dia, pá, infarto. Que Deus proteja vocês, ninguém tem infarto. Daí quando tem infarto, daí o médico fala, você precisa fazer exercícios e mudar a sua dieta. Daí ele começa a fazer isso, mas já teve um infarto. Antes disse que não tinha tempo para exercício, agora aparece 1 hora por dia. Milagrosamente 1 hora aparece. Isso é ser reativo. Proativo eu vou cuidar bem da minha saúde e o infarto nunca vem. Isso é ser proativo. Você precisa ser proativo na sua vida pessoal, na sua vida empresarial, profissional. Tá? Então, oportunidades. E o contrário à oportunidade é a ameaça. Você precisa identificar o que ameaça você como líder ou ameaça a sua empresa. E procurar blindar-se contra essas ameaças. Então, interiormente, são pontos fortes e pontos fracos. Exteriormente, são as oportunidades e as ameaças. Então, é o 4 quadrantes, para você identificar esses itens. Essa análise é importante. Muitas empresas hoje
e também no âmbito pessoal. Muitos líderes fazem essa análise para poder se localizar. E assim você pode avançar. Vamos ver a questão aqui, mais um item. Como líder, aprenda a distribuir as funções e as responsabilidades. Não faça tudo sozinho. Aprenda a trabalhar em equipe. E quando você trabalha em equipe, uma grande coisa que nós temos de aprender é passar as atribuições, as competências para as pessoas naquilo que as pessoas sabem fazer bem. Hoje, algumas empresas estão se reestruturando e fazem uma análise. Muitas pessoas estão no lugar errado, fazendo funções erradas e não conseguem ter a performance que precisam ter. E quando se troca as funções, a empresa se torna altamente produtiva. Então, primeiramente, por isso que eu falei no começo, você tem que saber se você está na função certa. Você gosta do que você faz? Talvez metade da sua equipe está fazendo a coisa errada. Numa função na qual a pessoa não tem excelência e não tem paixão por aquilo. Então, a pessoa não está motivada. Troca função, troca com outras pessoas. Coloca a pessoa na função certa. Ela vai fazer as coisas com paixão, com entusiasmo e com excelência. Isso é muito importante, ter paixão naquilo que faz. A seleção brasileira, você pode ver hoje, joga com paixão. No tempo do Dunga, tinha os melhores jogadores, mas não tinha paixão nenhuma. Era um fracasso atrás de fracasso. Hoje é uma seleção que tem sucesso. Por quê? Porque o líder transmite esse sucesso para eles e também cada um está motivado naquilo que faz. Você precisa ter paixão naquilo que faz. E você precisa também ter excelência naquilo que faz. E ensinar os outros a fazer isso também. E aprenda também a ter um terceiro item, a inclusão. Que todos os que trabalham para você sintam parte da sua equipe, se sintam incluídos. Sem querer, a gente pratica a exclusão. As pessoas fazem, mas sentem fora. Mais um item que eu gostaria de dar uma dica para você. Só posso dar dica, não posso entrar em muitos detalhes. Cada um desses itens leva bastante tempo para desenvolver. Você, como líder, tem que aprender as coisas. E à medida que você vai tendo sucesso, aprenda a se reproduzir nos outros. Então tem gente que fala, eu é que não vou me reproduzir. Eu vou produzir outras iguais a mim, daqui a pouco ele vai embora, trabalha para uma outra empresa e se torna o nosso concorrente. Aí tudo depende da sua filosofia de trabalho. Na igreja, por exemplo, eu quero me reproduzir. Eu mentoreio várias pessoas. No meu trabalho também, eu mentoreio várias pessoas. Um verdadeiro líder é um mentor. Ele se reproduz nos outros. Não guarda o pulo do gato. Não, passa todos os segredos. Eu quero que todos aqui que estão debaixo de mim saibam fazer as coisas que eu saiba fazer. Que eu sei fazer. E faça talvez até melhor do que eu. Mentorear. Hoje, nós precisamos de mais mentores para nos reproduzirmos nos outros. Nós precisamos reproduzir a liderança. Isso traz tremendo sucesso. Mesmo que a pessoa que trabalha para mim agora, daí decide ir para outro lugar e leva todos os meus segredos, torna um concorrente meu, ele vai ser sempre agradecido a você. Você mudou uma vida. Isso vale a pena. Então, aprende a mentorear, ensinar as pessoas. Não só entregue tarefa, deixar as pessoas fazer e depois bater a cabeça e se frustrar nos erros. Não, acompanhe, ensine. Essas coisas as pessoas não conseguem ler em livros, não aprendem em faculdade nenhuma.
precisa da sua experiência. Esse é o segredo dos grandes mestres do Kung Fu chinês. Os grandes mestres do Kung Fu, eles mentoreavam os seus discípulos. É isso que Jesus fez com os seus discípulos. Jesus foi um grande mentor. Jesus ascendeu aos céus, ele partiu desse mundo, mas olha hoje o cristianismo, a igreja se multiplicou. Um grande líder cristão, Myles Munroe, que tinha o seu ministério no Caribe, ele também faleceu alguns anos atrás num acidente de avião. Ele deixou uma frase, ele produziu muitos líderes, e uma das frases dele que mais me impressiona é o seguinte: um verdadeiro líder é aquele que quando ele se ausenta, não deixa saudades, não faz falta. Por quê? Porque ensinou todos a fazer as funções dele. Quando ele vai embora, ou quando ele se ausenta para uma viagem, a empresa, ou qualquer coisa que seja, continua funcionando igualmente, sem a presença dele. Aquele que faz tudo sozinho, quando ele se ausenta, a empresa não vai para frente. Tudo para. Quando você viaja e as coisas continuam andando, é porque você foi um bom líder. Jesus foi um tremendo líder. Ele se ausentou, ascendeu aos céus. Um dia ele vai voltar, de acordo com a nossa crença. Mas, quando ele se ausentou, a igreja se multiplicou. Os 12 discípulos fizeram o que ele fazia. Não tenha medo de errar. Muitas vezes os líderes se acanham um pouco porque têm medo de errar. Não tenha medo de errar. Com os erros, nós aprendemos. Agora, para finalizar, deixa eu só fazer alguns comentários para vocês. Tá? Um líder é aquele que lidera com duas coisas, que eu chamo os 2 Cs. Um líder precisa liderar com o coração e com a cabeça. Tem líderes que só lideram com o coração. Não é suficiente. Tem líderes que só lideram com a cabeça. Tem todo o conhecimento, mas falta paixão. Então um líder verdadeiro tem os 2 Cs. Lideram com o coração e com a cabeça. Na parte do coração, o líder é aquele que tem um espírito empreendedor. Ele gosta do que faz e faz as coisas com paixão. E essa paixão é contagiante. Você precisa contagiar todos aqueles que estão à sua volta. Um líder precisa ter sonhos e sonhar grande, ter metas e ser proativos. Um líder precisa definir o que eu quero fazer, o que eu quero aprender e estabelecer metas a curto e a longo prazo. Um líder é aquele que tem autoestima e autoconfiança. Jesus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E os que ensinam só enfatizam a parte: amarás o teu próximo. Se esquece do mais importante: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Para você poder amar o próximo, você primeiro tem que amar-se a si mesmo. Ou seja, você precisa ter autoestima para poder cuidar dos outros. Se você não tem autoestima, não gosta de você mesmo, como é que você vai cuidar dos outros? E agora uma coisa muito importante: para ser um líder de coração, você precisa do toque de Deus. Isso já falei para vocês, é a intuição. Você sente amor e interesse pelas pessoas. O meu pai teve a sua atividade agrícola no sul, fazenda de tremendo sucesso, lá chama de granjas. Daí, no ano de 73, ele se transferiu para o Cerrado Mineiro, na cidade de Conquista, no Triângulo Mineiro, perto de Uberaba. E ali ele instalou uma fazenda modelo, com plantio de soja, cana, milho e assim por diante. Também criação de gado. Hoje a nossa empresa, Grupo Arauná, né, tem a parte da genética. O meu irmão, Jonas Damar, foi o presidente da Associação de Girolando do Brasil por 2 anos. Então hoje ele sai por aí vendendo, né, girolando toda a América Central e América do Sul. Os americanos estão de olho arregalado com o girolando brasileiro. Tem a produção do gado holandês e a resistência do gado gir. É tremendo. Mas meu pai, lá na fazenda que ele instalou, ele
trouxe qualidade de vida para todos os funcionários. Ele conseguiu enviar todos os filhos do funcionário para as faculdades. Eles se formaram nas universidades. Construiu casas para eles na fazenda para eles morar. Hoje todos eles têm qualidade de vida. Tem carro, tem filhos formados na universidade, tem trabalhos excelentes. E essas pessoas hoje têm autoestima. Isso é ser um líder. Um líder não é aquele que só ganha dinheiro. Um líder é aquele que muda a vida das pessoas à sua volta. Aprendam a amar as pessoas, a cuidar das pessoas. Um líder que tem um coração, lidera de coração, é aquele que depende de Deus nas suas decisões. Não é algo egocêntrico, mas cuida da parte de Deus também. Um líder é aquele que também lidera com a cabeça, mas junto com o coração. E daí, quando lidera com a cabeça, o que você faz tem que ter excelência. Você é o melhor naquilo que você faz. Você faz o melhor. Você não é refém da situação. Você não quer ser só medíocre. Você faz com paixão, de coração, e com a cabeça faz o melhor. Para liderar com a cabeça, você precisa se capacitar. Você está sempre aprendendo. Não existe um líder que já aprendeu tudo. A vida é um verdadeiro aprendizado. Tem que sair da zona de conforto. Quem é estudante aqui? Tem estudante aqui? Levante a mão. Então, quem é estudante? Só estudar não é suficiente. Você precisa agregar a você valor de mercado. Quando você estiver pronto para trabalhar, você já tem que ter valor de mercado. Não é só ter conhecimento, não. Você tem que construir o seu perfil. Aprenda a se relacionar, aprenda a liderar, se comunicar, se integrar. Construa a sua competência. O que é competência? A qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto. Fazer determinada coisa é a capacidade e habilidade, a aptidão, é a idoneidade. Você precisa investir tempo, jovem estudante, para construir a sua competência. Daí tem 3 itens na competência. Tanto para aqueles que estudam, como aqueles que já são líderes hoje. Número 1, é o conhecimento. O que eu sei? O que você sabe? Tá? Aprenda. A vida é um verdadeiro aprendizado. Então, eu já dei o meu testemunho. Quando eu estava morando nos Estados Unidos, já aprendi tudo que eu podia aprender. O método americano de trabalho, eles são altamente eficientes. E a metodologia americana de trabalho é importante. Hoje eu faço isso no meu trabalho. Eu instituo métodos. E o meu staff que trabalha comigo tem que seguir esse método. Método de prestação de contas. Método de comunicação. A padronização americana é admirável. E isso temos que aprender, tá? Então, conhecimento que eu sei. Na faculdade, né, quem é estudante, aprenda muita teoria. Mas invista tempo também para aprender a fazer as coisas na prática. E muitas coisas podem ser aprendidas hoje sendo autodidata. Então, primeiro é o que eu sei, o meu conhecimento. Segundo, é minhas habilidades. O que eu faço hoje? Não só o que eu sei, mas o que eu faço. Nós temos que aprender a transformar o saber em ação. Um engenheiro civil, formado na faculdade, sabe muito, mas não sabe fazer. Quem sabe fazer é o mestre de obras. Mas ele não tem muito conhecimento, mas ele sabe tudo na prática. Entendeu? E nós que somos líderes, temos que aprender novas habilidades. Eu estou sempre aprendendo. Eu leio, quando na minha volta ninguém sabe fazer, e eu como líder preciso aprender, eu gasto tempo e me torno excelente naquilo. Aprenda novas habilidades. Aprenda também a ter relações interpessoais, saber como trabalhar em equipes, aprender a liderar, aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a comunicar-se. Então, habilidade é o que eu faço. Terceiro, primeiro é conhecimento, o que eu sei. Segundo, habilidade, o que eu faço. E terceiro, é atitude, o que eu quero fazer. Atitude. Não é, eu já sei tudo. Daí você parou, estagnou. Você tem que saber o que eu quero fazer ainda. Então, aprender. Tá? Ser responsáveis. E uma coisa muito importante hoje é ter inteligência emocional. Não é só inteligência estático, conhecimento, mas inteligência emocional. Inteligência emocional é a sua capacidade de lidar com a pressão e a dificuldade.
E é aí que muitos líderes sucumbem aí. Não conseguem lidar com a pressão, com as dificuldades, com os relacionamentos humanos. Então precisamos ter inteligência emocional. Assumir compromissos e cumprir os compromissos. Estabelecer credibilidade. Isso leva tempo. Mas uma vez que a sua credibilidade é estabelecida, as coisas se tornam muito mais fáceis. Atitude. Você precisa ter paixão naquilo que faz. Quando olha para você, você tem brilho no olho. Recentemente, um irmão da igreja, que eu estou tentando ajudar, ele se envolveu numa atividade. E, na verdade, eu convidei ele para vir trabalhar comigo. Mas daí surgiu uma oportunidade. Ele falou, meu nome é Esdras, né? Esdras, surgiu essa oportunidade, eu queria saber, você me convidou para trabalhar com você estava me tirando de uma situação muito ruim, me trouxe libertação daquilo que eu estava preso, e eu queria saber, surgiu essa oportunidade, eu quero respeitar você, se você falar que quer que eu vá trabalhar para você, então eu vou. Daí eu perguntei para ele, eu quero saber uma coisa, quando surgiu essa oportunidade de você trabalhar nessa área, o seu olho brilhou? Ele falou, sim. Então eu disse, então, faça esse trabalho, pegue essa oportunidade que se lhe apresentou. O nosso olho precisa brilhar. Você precisa, como líder, precisa ter atitude de dono, não é de funcionário público, né? De dono. Tá? E apresentar soluções, não problemas. Você que é líder, tem que ensinar os seus subordinados a apresentar soluções. Quando apresentar um problema para você, quando eu falei funcionário público, eu não quis no sentido pejorativo, tá? É que o funcionário público tem um trabalho muito bom, como eu vou dizer, tem um trabalho muito seguro, tá? É um trabalho que é para a vida inteira. Mas daí, o dono é o governo, né? Agora estou falando, para ser líder, você precisa ser o dono, não só, né, trabalhar para alguém, mas ser dono, tá? Ser criativo, inovador, tá? E não ser refém da rotina. E já falei das janelas da oportunidade. Por último, para ser um líder, saia da zona de conforto. Aumente a sua capacidade. Se você só tem capacidade para 1 litro, só vai poder fazer coisa de 1 litro. Você quer ter mais sucesso? Você tem que aumentar a sua capacidade para 2 litros. E para isso você precisa sair da zona de conforto. Quem malha na academia sabe, se você quer ter músculos, só pegar 20 gramas, 1, 2, não vai fazer nada, não quer músculo nenhum. Você pegar 10 quilos, 20 quilos e dói. E tem lá o personal trainer do seu lado, e lá, vai uma e dói. Aí que vem daí que cria os músculos. Você precisa sair da zona de conforto. Tá? Então, são pequenas dicas para vocês. Eu espero que essas dicas tenham sido importantes. Eu encerro aqui, mas eu não quero só encerrar parando aqui. Eu quero fazer algo muito especial. Peço que todos vocês fiquem de pé. Eu quero orar por vocês, pedir para Deus abençoar a sua vida e abençoar o seu papel de líder na sociedade, na sua empresa, na sua família. Tá? Eu creio que isso é muito importante. E espero que as dicas que eu passei para vocês à noite possam ser úteis para você e possam tornar de você um líder de grande sucesso. Vamos baixar nossas cabeças. Eu vou pedir a bênção de Deus por vocês. Nosso amado Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui em Castanhal esta noite para falar com essa plateia maravilhosa. Eu peço a tua bênção sobre cada um. Aqui estão os líderes da sociedade, aqui em Castanhal, em Belém. Aqui estão as pessoas que tu colocaste para influenciar vidas, para mudar vidas, melhorar a qualidade de vida de muitos. Eu peço a tua bênção sobre eles, que eles aprendam a liderar, aprendam a cuidar das pessoas, aprendam a se multiplicar. Abençoa as suas famílias, abençoa a saúde deles, abençoa seus trabalhos, a sua situação financeira. Guarda-os para que sejam verdadeiros líderes que possam realmente mudar a sociedade. Eu peço a tua bênção, derrama as bênçãos do céu sobre eles. Eu peço e abençoo em nome de Jesus. Amém.
Podem sentar-se. Agradeço pela oportunidade de ter estado com vocês.